E aí, galera apaixonada por Fórmula 1? Preparem-se porque hoje eu trouxe notícias bombásticas que podem mudar completamente o futuro do nosso esporte favorito. Estamos falando de polêmicas envolvendo o sprint, valorização milionária de equipes e a performance dos pilotos. Fica comigo até o final porque tem muita informação quente. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e aperta aquele botão vermelho. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do mundo da F1. E já aproveita e deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Vamos direto ao assunto. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acaba de dar seu veredito sobre a possibilidade de aumentar o número de corridas sprint na Fórmula 1 no futuro. E olha, a situação está pegando fogo. Em 2026, as corridas curtas serão realizadas no GPS da China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Holanda e Singapura. Mas segura essa informação. Com a confirmação do calendário do próximo ano, o CEO da F1, Stefano Domenicali, deu a entender que haverá um aumento significativo no número de sprint para as próximas temporadas. E tem mais. O Motorsport.com revelou que estão em andamento conversas sobre a introdução de 10 corridas curtas para 2027. Isso mesmo que você ouviu, 10 sprint. Mas calma, porque nem tudo são flores. Sulayem explicou ao Viaplay que, apesar de entender a posição de Domenicali, ele teme o impacto que um número maior de corridas sprint teria sobre a equipe da FIA. Nas palavras dele, comercialmente, eu entendo a posição dele. Stefano é um bom amigo. Nós falamos 5 vezes por semana, mas também sempre considero a carga adicional sobre nossa equipe. Eles já viajam bastante e é muito cansativo conseguir mais corridas. E ele não parou por aí. Sulayem foi ainda mais profundo na questão. Também temos que nos perguntar se isso é bom para as equipes. Há vários interesses em jogo. Se você se concentrar apenas no lado esportivo, terá problemas comerciais e vice-versa. Os dois lados devem ser equilibrados. Lembrando que os fins de semana com sprint têm apenas uma sessão de treinos, seguida pela classificação da sprint, a sprint propriamente dita, a classificação para o GP e no domingo a corrida principal. Agora vem a declaração polêmica de Domenicali antes do GP da Itália. Devo dizer que, além de alguns fãs mais antigos e obstinados, todos querem fins de semana de sprint. Os promotores pressionam por esse formato e agora os pilotos também estão interessados. E ele foi ainda mais provocativo. Estou sendo um pouco provocativo, mas os treinos livres atraem os super especialistas. As pessoas que querem ver mais ação preferem um fim de semana de sprint. Há mais coisas a serem discutidas e comentadas a partir de sexta-feira. Há uma sessão de classificação, mas eu entendo que isso precisa se tornar parte da cultura da F1. Preparem-se para essa. A direção é clara. Posso garantir que em alguns anos haverá demanda para que todos os finais de semana tenham o mesmo formato. Não estou dizendo que chegaremos ao nível da MotoGP, que tem uma sprint em cada etapa. Isso é um passo muito grande. Eu vejo isso mais como um processo de amadurecimento que respeita uma abordagem mais tradicionalista. Mas não para por aí. Agora vamos falar de dinheiro, e muito dinheiro. Zac Brown, CEO da McLaren Racing, está eufórico e espera que o valor das equipes de Fórmula 1 continue crescendo exponencialmente. E olha, os números são de enlouquecer. A venda de uma participação minoritária na McLaren, realizada no início deste mês e que consolidou a propriedade total com a Muntalaca e a CVC Holdings, estabeleceu um novo recorde na história dos investimentos institucionais em esportes à medida que seu valor disparava. Segurem-se nas cadeiras. A MSP Capital, que adquiriu uma participação de 15% na McLaren em 2020 e aumentou para 33%, deixou o negócio no início deste mês em uma transação que avaliou a McLaren Racing em mais de 3,74 bilhões de dólares. A equipe britânica havia sido avaliada em 2,65 bilhões de dólares pela Sportico em 2024. Mas atenção, porque a história fica ainda mais insana. Relatórios iniciais afirmaram que o acordo da MSP avaliava o time em 4,01 bilhões de dólares. Porém, fontes com conhecimento da negociação insistiram ao Planet F1 com que o valor real era quase 25% maior. Estamos falando de 5 bilhões de dólares. E o chefe da McLaren, Zac Brown, sugere que esses números de valorização em ascensão dificilmente vão desacelerar tão cedo. Olha só o que ele disse a Bloomberg. Todas as vezes em que há um acordo recorde, seja em qualquer esporte, todos dizem, isso foi loucura. Então você olha 5 anos depois e ainda subiu. Acho que o nosso esporte em particular tem muito espaço para crescimento. São 24 corridas, temos demanda por provavelmente 30 GPS. A procura é forte.
Nosso carro tem as melhores marcas do mundo, Mastercard, Google, etc. E ele continua mandando a real. A competição é incrível. Ano passado, 4 equipes venceram. 7 pilotos diferentes ganharam várias corridas. Foi a primeira vez que eu vi isso em meus 30 anos acompanhando o esporte. Então, a competição na pista é boa, o drama fora da pista, capturado pela Netflix, é fantástico. A demanda por grandes prêmios nunca foi tão forte, então acredito que o esporte de muitas maneiras está apenas começando. O crescimento do esporte coincidiu com a chegada da Liberty Media e mudanças nos regulamentos que proporcionaram estabilidade financeira às equipes pela primeira vez na história do campeonato. Uma distribuição mais equilibrada do dinheiro de premiação sobre o Acordo de Concórdia beneficiou as equipes do fim do grid, enquanto os regulamentos impediram as do topo de simplesmente gastar para resolver seus problemas. O resultado: equipes de F1 que não lutam mais pela sobrevivência, mas sim registram lucros. A transformação foi tamanha que elas são cada vez mais vistas como veículos de investimento por empresas como a MSP Capital, que obteve um retorno de 10 vezes maior sobre o investimento, tendo comprado quando a equipe era avaliada em apenas 560 milhões de libras. Nas palavras entusiasmadas de Brown, o esporte está em chamas. Todas as métricas de demanda por equipes. Não faz muito tempo, antes da Liberty adquirir o esporte e implementar os tetos de custos, que garantiu a estabilidade financeira de todo mundo e também estabilidade e competitividade na pista, foi uma coisa maravilhosa. Os fãs estão aparecendo aos milhões e centenas de milhões, patrocinadores, parceiros no esporte, como nunca vimos antes. Então o esporte está em chamas e que continue assim por muito tempo. Agora mudando completamente de assunto, vamos falar de uma situação delicada envolvendo um veterano da categoria. Jonathan Vettel, chefe da Sauber, comentou sobre a recente queda de desempenho de Nico Hülkenberg. E olha, a situação está complicada para o alemão. Desde que conquistou um pódio histórico no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, as coisas têm sido mais difíceis para Hülkenberg. Aquele resultado em Silverstone marca a última vez em que o veterano alemão terminou na zona de pontuação, levantando sugestões de que ele entrou em uma fase de declínio. Os números são preocupantes. Hülkenberg terminou apenas em 16º no Azerbaijão, 5 posições atrás de seu companheiro de equipe novato na Sauber, Gabriel Bortoleto. O piloto de 38 anos sequer conseguiu largar na Itália depois de um problema hidráulico e encerrar sua corrida antes mesmo do início, enquanto nas 3 provas imediatamente anteriores não havia terminado melhor do que em 12º lugar. E aqui está o contraste brutal. Nesse mesmo período de 5 corridas, Bortoleto conseguiu 3 resultados dentro do top 10, somando um total de 14 pontos. Jonathan Vettel foi direto ao ponto. É uma pergunta que estão me fazendo cada vez mais agora. Pessoalmente, não sinto que exista nenhum problema fundamental aqui. Nico é um piloto tremendamente experiente e rápido. Em muitas vezes, ele foi superado no qualifying por milésimos ou centésimos. Sabe o que quero dizer? Nem sempre há uma grande diferença. Em vez disso, Vettel sugere que as oscilações de desempenho de Hülkenberg refletem a disputa acirrada do pelotão intermediário. A Sauber ocupa a 8ª posição no campeonato de construtores com 55 pontos, apenas 7 atrás da Aston Martin, que por sua vez está 10 pontos atrás da Racing Bulls em 6º. Por outro lado, a Haas está apenas 11 pontos atrás em 9º, enquanto a Alpine também tem mostrado a capacidade de conquistar pontos importantes em algumas ocasiões. Maximizar o potencial em qualquer fim de semana, portanto, pode ser um fator de grande diferença. Vettel foi otimista sobre a fase recente. Passamos muito tempo falando que Nico nunca havia subido ao pódio e já conseguimos isso agora. E honestamente acho que é apenas algo transitório. Gabriel também é rápido e se um deles acerta uma volta, vai superar o outro no qualifying. E ele completa: acho que Gabriel certamente pegou uma sequência de circuitos com os quais está mais familiarizado. E com Nico, não vejo nada a ser superado. Ele vai apenas encaixar as coisas de novo. Ele teve uma ótima performance no último treino livre em Baku e tínhamos total confiança para a classificação, mas aquele toque no muro significou que ele não tinha uma base para a próxima tentativa. E Vettel finalizou com uma análise técnica importante. Esse é o problema. Se você quer avançar no qualifying atualmente, precisa acertar a primeira volta, deixar registrada e aí sim começar a baixar seu tempo de volta. E aí, chegamos ao final de mais um vídeo repleto de informações quentes do mundo da Fórmula 1. Se você curtiu todo esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like monstro e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Compartilha com aquele amigo que é viciado em F1 igual a gente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra o aumento do número de corridas sprint na Fórmula 1?
Será que isso vai tornar o esporte mais emocionante ou vai tirar a essência dos fins de semana tradicionais? Comenta aqui embaixo e vamos debater. Quero ver os comentários pegando fogo. Valeu, galera! Até o próximo vídeo e que venham mais emoções na pista.